Bom dia, Fran. Bom dia. Então, estamos começando o nosso primeiro feedback formativo, né, da segunda jornada dos Formadores em Ação de 2024. E eu gostaria já de iniciar o nosso diálogo, Fran, perguntando para você como que você tem observado o interesse e a participação dos seus cursistas nesse começo de segunda jornada. Então, esse começo foi um pouquinho, né, tumultuado, né, porque teve a greve, e daí teve alguns também que se inscreveram achando que era redes, né, e foram para mídias, tem bastante área diferente. Mas, assim, eu tô percebendo que, inclusive na reunião de ontem, eles demonstraram bastante interesse, gostaram da temática, viram que tem um jeito deles implementarem, né, e eu tô achando que tem sido bom. No começo, eu tava preocupada, para falar a verdade. Tem alguns ainda que se mostram, assim, que não queriam estar fazendo, estão fazendo por obrigação, sabe? Mas agora tá tudo bem. Então, eu visualizei a sua aula, eu havia assistido de forma assíncrona já a sua aula da semana retrasada, né, que nós faríamos semana passada, né, o nosso feedback. E aí, na semana passada, eu voltei a assistir outra com o tema de cosplay do dia 28 de junho, da turma D, da manhã, da sexta-feira. E para início, né, da reunião, você logo de início fez o convite para o congresso, né, explicou bem as modalidades de participação, abriu material de orientação, esclareceu dúvidas dos cursistas, foi bem legal assim. E aí, na sequência, você já entrou apresentando a reunião. Eu não sei se você pediu para eles abrirem a câmera antes, você tinha Uhum. feito esse combinado antes de começar a gravar? Uhum. Eu não tenho tido problema com essa questão da câmera. Quando eles não conseguem, eles sempre avisam, né, Avisa. o motivo. Ah, sim. Então, tá. Aí você relembrou o tema da aula, né, que tratava-se do produto da implementação, que é o desfile do cosplay, e promoveu então uma conversa referente ao exemplo dado no Geniale, né, que veio do acolhimento, que é a escolha do cosplay de acordo com as características semelhantes ao estudante, né, aquilo que mais se encaixa de acordo com ele mesmo. E aí solicitou a participação dos cursistas na leitura do material. Prontamente eles te atenderam, né? Ficou evidente o seu planejamento da reunião, de acordo com o roteiro proposto, e isso assegurou também a coerência durante toda a reunião. Chamou a atenção para o cronograma da jornada e a importância deles estarem definindo já essas implementações, né, antes do recesso, para que a hora que voltar do recesso não tenham assim que fazer as coisas de forma atropelada. E no compartilhando as nossas experiências foi um momento muito enriquecedor ali, né? De muita troca entre os cursistas. Eu observei como eles se sentiram bem à vontade para participar. Isso eu queria perguntar para você, se foi um momento único ali ou se isso ocorre nas suas outras reuniões, nas suas outras turmas também. Ocorre, geralmente ocorre isso. A única turma é a turma E, que no começo eles ainda não eram tão participativos, agora eles já estão mais. Ai, que bom. Então, você apresenta também de forma clara, né, os conceitos trabalhados na reunião, utiliza diferentes estratégias para poder explicar, está discutindo e refletindo sobre as temáticas, né, da forma como que favorecem mesmo a aprendizagem dos cursistas. E ao conduzir a sua reunião, você também proporciona reflexões a partir do comportamento de ações vivenciadas por você, apresenta, né, acolhe também os exemplos que eles trazem do cotidiano deles, acerca da compreensão do tema, e de acordo também com o currículo que vocês estão trabalhando, né? Isso faz com que você explore com intencionalidade a prática ali que os cursistas estão fazendo, né, e no momento do compartilhamento da devolutiva. Eu vi que você solicitou a participação também dos cursistas na leitura do material naquela estudo de caso do Genially, né? E prontamente foi atendida por eles. Então ficou evidente também seu planejamento e a participação deles nessa parte do roteiro, né?
E durante o momento da fundamentação da prática, você falou a respeito do documento dos descritores, né? Que agora está vindo, tá trazendo, né, nesse documento pedagógico, os descritores. E você falou que iria procurar esse documento e disponibilizar para eles. Você chegou a procurar esse documento? Fez a disponibilização Sim. ou ainda não? Ainda não, porque eu perguntei para a Andrea e dela falou assim que é melhor pedir para as pedagogas, né, das escolas, que era para orientar eles a solicitar para as pedagogas. Ah, entendi. Então tá bom. Hum. E seria interessante também estar conversando com o Toki e de repente estar anexando, né, lá no das turmas. É uma sugestão. Então, continuando, né, você acolheu de forma empática, né, as angústias dos cursistas, dando ideias, sugerindo diferentes práticas, né, dando ideias mesmo, até mesmo para aqueles que não são da área, né, do componente curricular da trilha, e fez a explicação do movimento, do momento do em ação, bem explicando muito bem a atividade a ser desenvolvida ali no material. E aí, nesse momento, você deixou, né, um grupo na sala principal e dividiu os subgrupos. Você pode me contar um pouquinho como é que foi a participação nos subgrupos dos cursistas? Então, eles participaram bastante, eu sempre passo, né? Eu passo, deu volta, deu passo e volta, né? Às vezes não dá tempo de passar 2 vezes em todos, né? Mas eu passo para ver como que eles estão se desenvolvendo. E daí eu vou olhando o documento também, o que eles estão fazendo, né, para ver se eles não estão perdidos, né. E eu achei que aquele dia foi bem tranquilo, eles conseguiram, daí teve uma equipe que não tinha entendido, que eu acho que foi o último grupo, daí eu voltei, peguei o exemplo do outro e trouxe, mostrei, né, para clarear, porque já tinha um exemplo, né, mas não era exatamente daquele conteúdo que a gente estava vendo, né. Aí elas observaram, elas não conseguiram alterar, não deu tempo, né? Mas eu tranquilizei eles também, podiam estar concluindo depois, né? Não tinha problema. Daí, até porque eles ficam com o documento lá no diário, né? Daí eles. Achei que foi tranquilo, assim, né? Foi difícil, às vezes, no começo de explicar que eles tinham que criar as próprias rubricas, né? Porque vem, né, no material. Alguns estavam resistentes, dizendo assim, mas se já tem, por que eu vou criar mais uma? Mas daí eu expliquei que não, que é a própria do professor, né? Sim, é bem importante, né, eles entenderem essa intencionalidade. E foi bem legal também o momento do compartilhamento, que você deixou um tempo realmente para esse compartilhamento, essa troca. Eu vi que um cursista, ele pediu para ter essa troca, né, entre os pares, e foi de extrema relevância. Eu achei que foi bem importante esse momento, porque para a efetividade do programa, esse momento ele é essencial, né? E foi legal também que você trouxe, né, que estava presente na trilha para contextualizar a atividade, né, que eles estavam desenvolvendo, dando ainda mais intencionalidade para esse momento, né? Você conseguiu ter uma ótima gestão do tempo, né? Administrando então esses momentos com qualidade. Eu vi que você tem um preenchimento bom de RCO, mas eu estava observando que você não fez o lançamento das frequências das reuniões de ontem. Você deixa para lançar todas no final da semana? Como que é essa No caso, organização? não, hoje eu tiro o dia para fazer a atividade do formadores, né? Ah, tá. Aí na verdade, eu lanço durante a reunião, mas ontem, como eu precisei estar o tempo todo ajudando eles, então eu não consegui durante a reunião, né? Mas sempre eu tento lançar ali durante esse tempo que eles estão fazendo, né, atividade. Se sobra um tempinho, eu lanço já, né? Porque daí a gente tem acesso a todos que estão ali, né? Depois eu só confiro no relatório se faltou alguém, né? Se de repente alguém ficou muito pouquinho tempo, né? Sim. Mas é isso que eu faço. Mas de ontem acabou não dando tempo mesmo, daí eu faço no dia de hoje, que é na quarta. Entendi. Então, assim, Fran, como ponto de atenção, eu estava conferindo a sua playlist e eu percebi a falta dos vídeos da primeira semana da segunda jornada.
Uhum. Eu tinha que ter falado isso com vocês. Sabe o que aconteceu? Eu coloquei, acho que em 2 turmas. Teve uma que não carregou de jeito nenhum. Daí eu ia pedir autorização se eu posso colocar a outra e colocar como problemas técnicos. Ou eu posso estar te encaminhando o e-mail que veio a gravação que ela não baixa de jeito nenhum mesmo. Ela dá erro, sabe? Uhum. Depois a gente resolve isso, a gente conversa com a Andréia e daí a gente pode estar resolvendo isso certinho. Já era uma coisa que era para eu ter conversado com a falha minha, porque às vezes é muita coisa, né? E eu tiro, eles falou do domingo à noite, eu tiro o domingo à noite também para estar postando o material da semana para eles, né? Colocar a gravação e tudo isso. Ah, então tá bom. Então daí esse combinado a gente fica para resolver junto com a Andréia, então. Mas no mais, Fran, eu gostei muito da sua reunião, gostei da sua capacidade de engajamento, achei que os cursistas eles se sentiram bem à vontade na reunião para estar expondo, né, o ponto de vista deles, as metodologias que eles utilizavam, assim como a sua metodologia. Eu gostei muito da sua metodologia, achei que fez bastante diferença ali na reunião e deixou a reunião mais acolhedora, achei ela explicativa, achei que ficou bem interessante. Então, tenho elogios a tecer sobre a sua Obrigada. reunião, parabéns. Obrigada. E, sim, eu gostaria de, para a gente estar chegando ao final do nosso feedback, eu gostaria de que você falasse um pouquinho como que você está sentindo o engajamento dos seus cursistas com relação à implementação. Eles estão acolhendo bem, assim, desculpa, o cosplay, esse desfile do cosplay. Estão. Até alguns comentaram comigo que eles trabalham em colégio militar, o diretor não está gostando muito da ideia. Aí eu dei uma segunda opção, até na reunião de ontem, que a gente trabalhou o Avatar, eu mostrei para eles, falei assim, não precisa ser exatamente cosplay. A nossa produção pedagógica é o cosplay, então quem tem mídias vai comentar, pelo menos com os alunos, o tema, né, vai trabalhar de uma forma que eles não precisam se caracterizar, né, até sugerir, de repente, só a maquiagem, cabelo, não precisa tirar o uniforme, né, porque diz que a preocupação dos diretores é essa, deles não irem de uniforme. Aí, ontem eu já senti, assim, que até quem não é da área já tá mais, sabe, mais adotando a ideia, sabe? Porque foi bem legal ontem a experiência, até, se você for assistir uma das reuniões de ontem, você vai ver como foi bem. Mas, assim, eles já estão mais seguros, porque no começo eles ficaram meio inseguros quando eles souberam que era cosplay. É que daí vão vendo, né, a variedade de atividades que eles podem estar desempenhando, né? Aí começa a ficar um pouco melhor. Fran, e eu gostaria de saber se você tem mais alguma consideração a fazer, teria mais algo a falar para a gente? Não, eu acredito que seria isso mesmo. Até eu ia comentar com vocês que o diário eu pedi para eles fazerem uma cópia, que esses dias deu um problema no meu drive, sumiu o diário deles, sabe? Aí eu tive que repostar, né? Até conversei com o Toki, ele falou assim, em último caso, você vai ter que repostar de volta, né? Eu conversei com eles, expliquei o que tinha acontecido, né? Aí eles falaram que tudo bem, mas de ontem eles foram conferir, estava em branco de volta, e eles tinham preenchido. Eu falei, então agora vocês vão fazer uma cópia, e vocês colocam o link da cópia em anexo, do ladinho, né? Porque daí eles não correm o risco de perder o que eles estão fazendo, né? Ah, sim. Nossa. Esse problema eu ainda não tinha visto lá. Só que assim, assumiu para mim, no drive deles está completo, sabe? Quando eles procuram no drive, eles conseguem acessar o que eles tinham feito já. Então, daí eles só copiam e colam, né? Sim. Mas daí eu pedi para eles colocarem a cópia para não correr o risco, né? Durante a reunião, eu vi que você teve uma queda de... Né, sua internet acho que caiu. Foi sexta-feira, não lembro se foi o dia da chuva, que teve um dia que tava Não, chuvoso. você comentou que teve um dia que estava chovendo, mas que nesse dia que aquele dia não tava ruim o sinal, né? Acho que o sinal não estava Tava muito meio bom. instável, Daí eu até comentei com eles que se acontecesse, né, eu voltava. E daí, em último caso, quando acontece essas coisas, eu entro pelo celular, daí pelo da operadora, né? Eu faço isso.
Uhum. Porque até eu troquei de operadora por causa disso. Eu peguei uma que pega bem aqui na minha casa, porque eu moro no interior, né? Para não correr o risco de eu ficar sem dar reunião para eles. Ah, sim. A internet que presta serviço na sua casa, ela mantém uma estabilidade para... É uma das melhores aqui da cidade. Ela é muito boa, é bem raro acontecer, mas eu acho que aquela semana por causa do tempo, tudo. Eles não fizeram muita manutenção, quem sabe, né? Então foi isso que aconteceu. Então tá bom. Mais alguma? Eu acho que é isso. Seria isso? Tá bom, Fran, da minha parte também seria isso. Nós do Núcleo Regional de Jacarezinho e a sede agradecemos o seu brilhante trabalho à frente de formadores, que possamos ter uma continuação e um término, né, de jornada com mais êxito ainda. Muito obrigada. Para encerrar nosso feedback, eu trago uma reflexão de que nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, ela não é um ato, mas sim um hábito, já dizia Aristóteles. Muito obrigada, Fran. Nada. Um abraço. Outro.